Senhoras e senhores, autoridades, parlamentares, bom dia. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. O cerimonial anuncia o início da reunião solene em homenagem ao Dia do Pastor Evangélico, conforme requerimento número 077/2019, de propositura do vereador Danísio Elias Souza, com subscrição do vereador Cláudio Proença. Convidamos para presidir essa reunião solene o excelentíssimo vereador Danísio Elias Souza. TV Câmara, o Legislativo Municipal mais perto de você. Você acompanha imagens ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma sessão solene em homenagem ao Dia do Pastor Evangélico. Lembrando que esta é uma propositura do vereador Dante. Autoridades, nobres vereadores, senhoras, senhores, bom dia. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta esta reunião solene em homenagem ao Dia do Pastor Evangélico. Convidamos para compor a mesa diretora desta reunião solene Vossa Reverendíssimo Pastor Sadi Rodrigues Caldas, vice-presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas. A Sua Senhoria, o Senhor José Arimateia Moreira Viana, vice-presidente de Habitação e Assuntos Fundiários, a Implurb, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. A Sua Senhoria, o Senhor Herbert Rodrigues, diretor do Departamento de Planejamento Estratégico, DPE, da UFAM, neste ato representando a Universidade Federal do Amazonas. O magnífico vice-reitor, o senhor Cléton Leal, neste ato representando a Universidade Estadual do Amazonas. Vossa Reverendíssimo Pastor Moisés Pinto de Souza, presidente da Igreja Batista Central Leste. Vossa Reverendíssimo Pastor Barry Douglas Hall, fundador dos abrigos Coração do Pai. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Convidamos ainda para compor esta mesa solene o nobre vereador Amaury Colares. Eu vou pedir agora que o nosso mestre de cerimônias fale um pouquinho sobre um breve histórico sobre a questão do Dia do Pastor. O Dia do Pastor é comemorado no dia 9 de junho e foi instituído pela Convenção Batista Brasileira para que as igrejas lembrassem e homenageassem os seus antigos pastores que serviram ao Senhor e abençoaram seu povo. Após alguns anos, o Dia do Pastor também passou a ter o reconhecimento por parte das igrejas pelo trabalho dedicado dos obreiros, mediante programas em que participavam com os membros de todas as idades. O pastor é um cargo de grande importância para a Igreja de Cristo e é fundamental que eles sejam pessoas preparadas, íntegras e idôneas, para que, através de seus ensinamentos, milhares de pessoas transformem as suas vidas e melhorem o convívio familiar e o convívio social. Convidamos o excelentíssimo vereador Danísio Elias Souza para que se dirija ao dispositivo para darmos início às nossas honrarias. Dos vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, convido o proponente vereador Danísio Elias Souza para fazer as entregas dos diplomas de honra ao mérito aos homenageados. Convidamos o pastor André Barros Monteiro. Pastor Antônio José de Paula Neto. Pastor Bento Pinheiro Soares. Pastor Curtis Michael Sembles. Pastor Maico, um prazer tê-lo aqui.
Curtis Michael Samples. A Câmara Municipal de Manaus homenageia o pastor pelo Dia do Pastor Evangélico, comemorado em junho por seus relevantes serviços prestados à sociedade através do ensinamento dos valores cristãos e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo na cidade de Manaus. Propositura do vereador Dante, do vereador também nosso querido Cláudio Proença, e também nós temos, senhores, é importante falar, nós temos uma frente parlamentar cristã. Essa frente parlamentar cristã é formada por vários vereadores, e esses vereadores são aqueles que defendem realmente os interesses da família, os interesses cristãos aqui nessa casa. Então eu não poderia ser injusto e dizer que só eu estou homenageando esse pastor. Eu, é claro, citei o nome do pastor Mike e vários outros, mas dizer que é a frente e juntamente comigo que estamos homenageando vocês, nós pastores, né, por esses trabalhos relevantes. Então, parabéns, pastor Mike, parabéns mesmo. Convidamos o pastor Giovanni de Macedo Brandão. Girlan Assis Vaz Pereira. Pastor Helder Araújo de Castro. Pastor Hermes Silva Santos. Pedimos aos homenageados que entrem no dispositivo pela direita e saiam pela esquerda. Pastor Ivan da Silva Pena. Ivanildo Ros Diniz Lima. José Antônio Mota Simões. José Freitas de Vasconcelos Neto. Júlio César La Rosa. Pastor José Castro da Silva. Pastor Juscelino de Souza Pereira. Coloca separado. Coloca separado. Segunda parte. Pastor Barry Douglas Hall. David Judson Hatcher. Éder Serrão da Silva. Amém. Ivan Carlos Renda Marques. Leandro Lúcio Barbosa Caiado. Pastor Lindomar Moreira Cavalcante. Israel de Sales Gomes. Luiz Afonso Pinto Linhares.
Marcos Vinícius Moraes de Souza. Matheus Moreira de Azevedo. Michael Stone de Souza da Costa. Pastor Moisés Pinto de Souza. Pastor Rosevaldo Vitor Cavalcante. Pastor Sérgio Fortunato de Azevedo Cohen. Pastor Wendel Moreira dos Santos. Pastor Isaías Souza do Nascimento. Terceira pasta. Pastor João Fortaleza Arraes. Pastor José Júnior Lima. Pastora Jusceline Meireles de Azevedo. Pastor José Lázaro Francismar Moura. Convidamos o vereador Cláudio Proença para que se dirija ao dispositivo para fazer parte da entrega desta honraria. Pastor Manuel Adilson Assunção de Castro. Pastor Manuel Carlos de Moraes. Manuel Marcos Pereira dos Santos. Márcio Assunção Gomes. Osane Aquino Francisco. Raimundo Batalha Teixeira Filho. Convidamos o vereador Amauri Colares para que se dirija ao dispositivo para fazer parte desta homenagem. Professor Raimundo Erivaldo, Pastor Raimundo Erivaldo de Oliveira Pereira. Roberto Nunes Damásio. Pastor Sadir Rodrigues Caldas. Pastor
Pastor Silvano Feitosa Pontes. Você é demais. Pastor Francisco de Souza. Rabino Saliak Roy Ícaro Moreno. Pastor Antônio Neves Pinheiro. Pastor Abemael Rodrigues Bernardino. Pastor Adiciomar da Silva Vieira. Pastor Agno Barros Xavier. Pastor Alcimar da Silva Praia. Pastor Aldomar Silva Oliveira. Pastor Alex Andrade Lopes. Pastor Altevi Colares Serrão. Pastor Eduardo Jorge de Souza Santos. Pastor Francisco de Assis da Silva Gonçalves. Amém. Pastor Francisco de Assis da Silva Gonçalves. João de Deus Neres. Pastor Jorge Max da Silva. Pastor Levi Pérez Melo. Pastor Marivaldo França. Pastor Cira Celestino Damásio. Parabéns. Pastor Tony Lima dos Santos. Pasta 5. Pastor Arilson Silva Messias.
Pastor Amarildo Castro de Aquino. Pastora Ana Maria Lemos dos Santos. Pastora Ana Maria Oliveira da Silva. Pastor André Leonardo Souza de Moraes. Pastor Antônio Alternan Queiroz da Silva. Pastor Antônio Anizete André Gomes. Pastor Clóvis Maciel da Silva. Pastor Francisco Pereira de Castro Filho. Pastor Iranildo de Souza Silva. Pastor Jean Silva dos Santos. Pastor Caleb Oliveira da Silva. Pastor Laucenir Soares de Paula. Pastor Nilzete Machado Dourado. Pastor Orlean Silva de Souza. Seimon dos Santos Silva. Bispa Valdenora Alves de Albuquerque. Pastor Antônio Alberto Carvalho dos Santos. Apóstolo Arão Pereira, Amazonas. Anunciamos a presença do presidente desta casa, que ocupará a mesa solene. Pastor Carlos Alberto da Silva Enes. Presidente Joelson Silva,
os vereadores o convidam para fazer parte desta honraria. Pastor Carlos Souza Brelas. Pastor Cláudio Fábio Andrade Arruda. Pastor Cristiano Barbosa de Lima. Pastor Dan de Souza Alfaia. Pastor Dário Anderson Fadel Guerra. Pastor Darlan Cruz Neves. Pastor Eric Deison Reis Batista. Esse telefone é o meu? Pastor Erivelto Oliveira da Cunha. Pastor Francisco das Chagas de Lima Pereira. Apóstolo Francisco Edivar Alves. Pastor Francisco Moacir Alencar. Apóstolo Franco Andreu Rodrigues Maia. Pastor Gedeão Grangeiro Fernandes de Menezes. Acabou agora aqui, agora do Cláudio Proença. Não, Cláudio Proença agora. você não é João. É, Cláudio Proença. É, só isso. Só. Tem que falar. Convidaremos agora os pastores homenageados pelo vereador Cláudio Proença. Joanico Ben-U. Zilton Acipal Rubens.
Pastor Hélio Brasil Viana. Pastor César Cristiano Correia Marques. Pastor Evanilson Pereira. Neste momento, convidamos os vereadores e os membros da mesa para que retornem aos seus assentos para darmos continuidade a esta cerimônia. Convidamos o vereador Joelson Silva para fazer o seu pronunciamento. O presidente desta Casa Legislativa. Presidente e proponente desta homenagem aos pastores nessa manhã, vereador Dante, vereador Cláudio Proença, vereador Amaury Colares e na pessoa do pastor Sadi, eu quero cumprimentar toda a mesa presente. Um bom dia a todos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, onde você se vê nessa saudação, que, na verdade, a minha é a paz do Senhor, porque eu sou assembleiano e sei e conheço o trabalho dos pastores, a labuta que eles enfrentam. Quero dizer aos pastores que eu estou numa agenda oficial da Câmara, por isso que eu não estou presidindo a sessão aqui juntamente com meus colegas. Entre uma agenda e outra, eu vim aqui com vocês, mas já estou saindo para uma agenda no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mas não poderia, de forma nenhuma, de não me fazer presente, pelo menos para poder também homenagear e prestigiar um dos eventos que eu considero mais importantes, uma das solenidades mais importantes que nós fazemos aqui. Nós temos aqui em torno de 14 vereadores hoje, nessa Casa dos 41, que são vereadores que pertencem à Frente Parlamentar Cristã. A maioria desses 14 vereadores são evangélicos, sendo que um desses 14 é um católico, vamos dizer assim, fervoroso, que participa de vários grupos da Igreja Católica e faz parte também da FEPAC, mas a FEPAC está aberta para todos os vereadores, porque ela é a Frente Cristã. Queria, pastores, parabenizá-los por esse dia, dizer da importância que vocês têm para cada um de nós aqui, vereadores. Nós sabemos e reconhecemos o brilhante trabalho, o importante trabalho que vocês fazem. A igreja tem um papel preponderante, importantíssimo, indispensável na socialização, na busca por melhorias, no trabalho social que fazem em todas as regiões, em todos os bairros, em todas as comunidades da cidade de Manaus. Reconheço também a luta que vocês enfrentam, o trabalho que vocês enfrentam. Eu sou neto de pastor, meu avô foi pastor no interior do estado durante 31 anos, e eu pude, em alguns momentos, conhecer o trabalho que ele realizava no beiradão do Amazonas,
onde em alguns lugares que ele pastoreou, ele remava 11 dias para poder visitar o campo que ele pastoreava. O pastor Sadi teve o privilégio de conhecê-lo, é um amigo fraterno que nós conhecemos há muito tempo. E a gente tem essa proximidade do trabalho de vocês. A gente ou auxilia, ou a gente está conjuntamente trabalhando com vocês, para que a gente possa pregar o Evangelho do Senhor Jesus, semear essa palavra transformadora, essa palavra de amor, de paz, essa palavra que muda a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas para melhor. Gostaria que tivesse uma igreja em todas as ruas, diferente como algumas pessoas pensam. Quando se abre uma igreja, alguns até criticam, mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando a igreja chega em algum lugar, a igreja chega transformando e mudando a vida de muitas pessoas. Olha, se não fosse o trabalho social, o trabalho espiritual principalmente, meu querido Rabino, que a igreja faz nos diversos lugares dessa cidade, vocês imaginam como é que não estava a violência e o tráfico de drogas na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos muito complicados no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país também. Mas a igreja tem levantado um clamor, a igreja tem se colocado na brecha, os pastores têm feito o seu trabalho, os pastores têm intercedido pela vida desta nação, destas pessoas, desse estado, desse município. Por isso, esse reconhecimento no dia de hoje, todos os anos nós fazemos isso, ele é justíssimo, porque nós sabemos que vocês têm feito um trabalho muito importante para essa cidade, para esse estado, para essa nação. Que Deus abençoe o ministério de cada um de vocês, que Deus abençoe a família de cada um de vocês, porque sei o quanto é difícil para quem pastoreia. Muitas vezes você tem que se dividir entre o trabalho familiar, entre a atenção familiar e a atenção da grande família que você tem, que é a família do Senhor Jesus, que é o rebanho que vocês pastoreiam. Então não é tão fácil, não é tão simples. E nós reconhecemos esse belíssimo trabalho que vocês fazem. Essa casa está aberta para vocês. Deus me deu o privilégio de, juntamente com meus colegas, ser alçado à presidência dessa casa, que eu reconheço com muita humildade que se não fosse também essa bancada abençoada e maravilhosa que está aqui, vereadores que trabalham, que se dedicam, vereadores competentes, que desenvolvem um trabalho que não deixa a nenhum outro aqui faltar, porque eles são vereadores que vocês, muitos de vocês, pastores, mandaram para cá, e tem dignificado o nome do Senhor Jesus aqui, porque nós fazemos as nossas atividades parlamentares, mas, acima de tudo, nós somos cristãos, e nós precisamos fazer com que o reino de Deus possa estar aqui dentro dessa casa também, através do nosso testemunho, e das nossas vidas, e do nosso trabalho aqui dentro dessa casa. Que Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado pela presença de cada um, que Deus abençoe a FEPACRE e essa bancada abençoada que está aqui, esses vereadores competentes que fazem um belíssimo trabalho, que só enaltece o Parlamento Municipal e a cidade de Manaus. Muito obrigado. Convidamos agora para o seu pronunciamento a sua senhoria, o vereador Cláudio Proença. Tem que abaixar que o meu é alto, né? Mais baixo. Meu bom dia a todos. Quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui nesse dia de hoje. Agradecer ao vereador Dante pela brilhante propositura, justa e merecida. Eu sempre digo, na minha casa, para os meus filhos, que o nosso país só tem dois caminhos para sairmos dessa situação que nós encontramos tão triste e lamentável, com os índices de violência crescendo de forma tão forte, não só no nosso estado, como no nosso país. Educando e evangelizando. São os dois caminhos que nos levarão a ter uma vida melhor para os nossos filhos. Sem educação, sem levar a palavra de Deus em cada canto dessa cidade, nós não teremos dias melhores se isso não acontecer. E os senhores pastores são algo importantíssimo da nossa sociedade. Infelizmente, falta o reconhecimento um pouco mais do poder público. Falta mais apoio do poder público. Eu vejo ali o pastor Edisomar,
que prega lá dentro da Cidade Alta, lá no Morro da Catita, numa tenda com umas 10 cadeiras, mas está ali firme e forte na pregação da palavra, lá naquela comunidade. Pastor Joanico Benhu, a qual eu conheço de muitos anos, que mantém ali a igreja com muita luta, com muito esforço, né? Amigos nossos que estão aqui, pastores, a qual eu conheço de muitos anos, que a gente sabe o quanto é difícil a gente estar dentro da periferia levando a palavra do Senhor. Miliantes entram na igreja, levam os materiais da igreja, alguns outros miliantes tentam intimidar os pregadores da palavra, mandando fechar as portas da igreja. Nós, infelizmente, chegamos nesses dias. Mas a fé de cada um de vocês é que isso vai fazer com que isso mude. E transformaremos a nossa sociedade. Hoje, os senhores estão recebendo uma homenagem, mas a verdadeira homenagem virá de Deus. Ele que irá reconhecer o trabalho de cada um de vocês. E parabéns, parabéns de coração e obrigado, Senhor, por me dar essa oportunidade de estar aqui. Tenho dito. Convidamos agora o excelentíssimo vereador Danísio Elias Souza, o propositor desta homenagem, para fazer o seu pronunciamento. Quero convidar o vereador Cláudio Proença para presidir a mesa enquanto eu me pronuncio. Senhores, bom dia. Bom dia, senhores. Estão acordados, graças a Deus. Meus irmãos, primeiro dizer do privilégio, né, pastor? Pastores, do privilégio que é poder ter feito essa propositura junto com o nosso vereador Cláudio Proença, mas lembrar, como bem colocou o nosso presidente, que todos os 41 aprovaram unanimemente, porque sabem, conhecem, reconhecem o trabalho que o pastor desenvolve na cidade de Manaus. Então, senhores, dizer que isso aqui é coisa de um vereador, de um homem, não é verdade, não seria verdade. Isso aqui é coisa de uma casa de 41 que está estendendo a você, esse diploma que você recebeu, né? A gente tem que colocar o nome do presidente, o nome do propositor, mas na realidade nós poderíamos colocar o nome dos 41 vereadores, não é? E os vereadores da frente parlamentar cristã, que são aqueles que realmente, a gente diz bem assim, a gente não deixa passar nada, mas nada, nada mesmo, que nós acreditemos que mexa com a nossa fé, que mexa com a família, que mexa com os valores que nós acreditamos. E aqui, na pessoa do presidente, hoje, eu posso dizer assim, um crente fiel, o Joelson, nosso presidente, a gente tem realmente trabalhado para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado e tem nos mostrado, sempre guardando a palavra, guardando o Evangelho, porque isso sim é que transforma as nossas vidas. E eu não poderia, em hipótese nenhuma, pastor Batalha, deixar de lembrar deste dia, do dia em que governo nenhum, eu diria, não é? Governo nenhum, pastor Marivaldo, governo nenhum faz o que a igreja do Senhor Jesus tem feito nessa terra. São famílias que são transformadas, são famílias que saem e têm pais que são bêbados, jogados em sarjeta, e muitas vezes são transformados pelo poder do Evangelho, porque nós temos um pastor maior, e na realidade, a nossa reverência toda é para Ele, que é o Senhor Jesus, graças a Deus por isso. Nós somos embaixadores desse reino, mas principalmente, nós somos servos de um Deus que é maravilhoso. E é por isso que neste dia, nós, os vereadores, não poderíamos deixar de honrar cada um de vocês. Cada um de vocês. Eu queria e quisera, né, presidente, que esta mesa fosse invertida.
que essa mesa fosse invertida, vocês estivessem na mesa e nós estivéssemos aí desse lado. Porque o dia, na realidade, é para vocês. Por que para vocês? Porque nós queremos reconhecer que vocês desempenham um papel nesta cidade que é fundamental para essa cidade. Nós recebemos recentemente o índice de violência aumentando de maneira alarmante. De maneira alarmante. E nós imaginamos, pastor Belli, se não houvesse as igrejas, os pastores, porque cada um cuidando de um pouquinho transforma uma multidão, não é? Porque o juntar das partes é que faz o todo. E nós somos partes de um todo. E que todo é esse? O reino do Senhor Jesus nesta terra. Nós, na realidade, temos feito a diferença ali na nova igreja batista, né? Que muitos olham e dizem, né, Leandro? Mas não sabem o trabalho que deu para começar aquele trabalho. A gente olha hoje e diz, olha que igreja grande e maravilhosa. A gente olha para uma Assembleia de Deus e diz, olha que igreja grande e maravilhosa. A gente olha para uma igreja pujante e diz, olha que igreja grande, mas o trabalho que deu é o trabalho que nós, que vocês, que cada um de vocês tem começado e está começando. Cada um de vocês. Cada igreja gigante hoje foi uma igreja pequenininha anteriormente. Foi um grãozinho de mostarda, não é? Foi um grão de mostarda. E é esse grão de mostarda que transforma o todo. Então eu quero aqui saudar a mesa na pessoa do senhor Joelson, nosso vereador, presidente, não é? Do meu querido Sadi Caldas, do Cláudio Proença, do nosso querido José de Arimateia, não é? Que veio representando a Prefeitura de Manaus, Herbert Rodrigues, aquele amigo lá da UFAM, né? Ele é mais amigo da minha esposa do que meu, mas tudo bem, é meu amigo também, né? Né, Herbert? O Cleiton Leal, né? Cleiton, obrigado por ter vindo, um prazer tê-lo aqui. Meu pastor amigo, né? Irmão, que eu vi a igreja crescer e sei do trabalho dele, pastor Moisés Pinto, não é? Pinto de Souza, não é? Pastor Moisés ali na Igreja Batista Central Leste, tem um trabalho bonito. Pastor Belri também, que tem um trabalho que eu não conhecia bem, e quando eu comecei a conhecer aquele trabalho do coração do Pai, eu fiquei impactado com o trabalho que este homem desenvolve, um pastor que se dedica a fazer isso. E tantos outros pastores que aqui estão, eu estou citando a mesa como uma representação a vocês, pastor, reverendo e vereador Amaury Colares, né? O nosso querido Joelson, que eu já falei, o nosso Cláudio Proença. Então, senhores, estou citando a mesa, mas na realidade eu queria poder citar cada um de vocês. Eu tenho aqui amigos que eu chamei porque eu tinha um desejo no coração, há muito tempo, de dizer, vocês desenvolvem um trabalho lindo, maravilhoso, sensacional, e eu acredito nesse trabalho. Sabe por que eu acredito nesse trabalho? Porque eu, como vocês, sinto lá qual é a dificuldade que nós temos quando a gente faz aquele evento de construção, traga um tijolo para construir a igreja, não é? Quando a gente faz aquele evento para construir a salinha das crianças, porque precisamos cuidar das crianças. Quando a gente faz aquelas ações com feijoada e com tudo para fazer uma obrazinha na igreja para a coisa acontecer, não é? E na realidade, cada um de vocês sintam-se citados hoje por nós. Nós agradecemos e dissemos o seguinte: nenhum munícipe dessa cidade será tão impactado quanto quando ele for e tiver o privilégio de conhecer o Senhor Jesus dentro de uma igreja, através de um instrumento que você é do Senhor Jesus como pastor. Que Deus abençoe você, que o nosso trabalho continue e que nós possamos sempre lembrar que o nosso trabalho é importante para esta cidade, para o reino de Deus, e que nós precisamos sempre saber que o Senhor é quem comanda, é quem é o nosso motor, a nossa mola motriz. Que Deus abençoe. Muito obrigado por terem vindo. Convido o vereador Dante a reassumir os trabalhos da mesa.
aqui, Dante, um pouquinho. Olha só, gente, eu estou saindo, quero pedir a permissão de todos vocês, do presidente Dante, mas a gente sempre faz uma homenagem aqui aos pastores, e nós temos pastores vereadores também. Eu queria entregar o diploma também, em homenagem a esses pastores vereadores, que fazem aqui um trabalho brilhante, como a Mauri, como outros pastores que estão aqui. Eu sou o menor deles, né? O vereador Dante, que foi o proponente nesse ano dessa homenagem aos pastores, e queria te entregar, Dante, também o diploma, também pelo Dia do Pastor Evangélico, para você que é pastor também, que faz esse trabalho pastoral também, não deixou de poder fazer o seu trabalho na sua congregação, na sua igreja. Que Deus te abençoe, Dante. Parabéns pelo Dia do Pastor. Deus abençoe vocês, viu, gente? Vou ter que sair para cumprir aí meus deveres, tá bom? Um prazer estar aqui essa manhã com vocês. Deus abençoe grandemente. Convidamos agora para fazer o seu pronunciamento o nobre vereador Amaury Colares. Bom dia a todos e a todas. Como já saudou e cumprimentou os nobres colegas vereadores, Shalom, a paz do Senhor. É uma alegria receber todos vocês aqui, mas eu queria fazer um apelo ao presidente da sessão, vereador Pastor Dante, de nós honrarmos nessa sessão, mesmo que seja já da metade para o final, honrarmos uma mulher na mesa. E eu queria ceder o meu lugar a uma pastora na mesa, e eu queria, se o Dante permitir, aceitar, convidar a pastora Nilzete para sentar no meu lugar, honrando a mesa como pastora na mesa. O senhor aceita, presidente? Pode vir sentar no meu lugar lá na mesa, honrando as nossas mulheres que estão aqui presentes. A pastora. Porque muitas vezes a gente pensa que o ministério é nosso, dos homens, mas não, é das mulheres. Elas que visitam, elas que oram, elas que limpam a igreja, elas que fazem tudo, e a gente chega no culto só para pregar. Né? Então, eu aprendi muito isso, em honrar as mulheres. Então, queria convidar ela, a pastora Nilzete. Amém. Glória a Deus, olha aí, está vendo? Sente no meu lugar lá, honrando a mesa. Está só homem na mesa, e eu digo que eu vou chamar pelo menos uma flor para a mesa, uma rosa. E a Nilzete é uma conhecida minha antiga, e seu esposo, que ali está presente também, fomos criados juntos, né, ali na beira-mar de São Raimundo, morávamos na beira-mar de São Raimundo ali, quando a enchente vinha a gente fazia maromba, e depois, quando não tinha mais jeito, que a gente veio morar para cima. Fomos criados, e ali está seu esposo, é uma alegria. Foi uma companheira nossa também, quando eu estive na prefeitura, no Conselho Municipal do Intrans, e ela, sempre eu aprendi com ela ali a fazer um julgamento justo das multas que passavam por ali. Então, é uma alegria. Meus irmãos, é um prazer, eu quero parabenizar o pastor Dantes, colega, pastor e vereador Dantes. Ele, esse ano, ele foi o autor dessa iniciativa, juntamente com o Cláudio, esse companheiro e amigo também. Quero parabenizar eles dois por essa iniciativa. Eu já fiz muito isso aqui, estou no 5º mandato de vereador, e sempre eu prestei homenagem juntamente com outros vereadores. E hoje nós temos a alegria de ter uma frente parlamentar evangélica aqui na Câmara, e hoje temos também a alegria de ter o presidente da Câmara, um pastor, vereador, Joelso Silva. É uma alegria para nós também tudo isso. E nos enche de alegria, de felicidade, porque eu fui criado numa época, mudou bastante, mas ainda precisa mudar mais ainda. E eu chamo para uma reflexão de todos nós que estamos aqui, em que nós éramos sinônimos, nós evangélicos, éramos sinônimos de analfabetos, burro, e que o evangelho era só para pobre, pessoas burras, analfabetas. E eu lembro que quando saía na rua, a gente levava a pincha disso e de aquilo outro, mas mesmo assim, graças a Deus, a gente sabe que depois da Constituição de 88, mudou. Nós éramos considerados, antes da Constituição de 88, Constituição Federal, nós éramos considerados cidadão de segunda classe. Né? Nós não éramos considerados cidadão de primeira classe. Mudou, mas precisa mudar muito mais,
Mas para isso mudar muito mais, precisa nós, evangélicos, amadurecermos, nos unirmos, sermos realmente uma unidade e fazer valer a força e a diferença que nós somos no seio da sociedade. No processo democrático que nós vivemos, diz que só tem vez e voz quem tem representatividade. E aonde está a nossa representatividade? No Senado da República, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, nos poderes judiciários. Eu fiquei feliz, alguém até criticou o presidente da República, Jair Bolsonaro, semana passada, a um discurso que ele fez ao visitar uma igreja em que ele dizia que estava na hora do Supremo Tribunal Federal ter um ministro evangélico. E alguém que eu assisti a reportagem, estava do meu lado, não sabia que eu era crente, nem que eu era vereador, disse, mas crente é todo burro. Para que ter um ministro no Supremo Tribunal Federal? Eu digo, meu amigo, você está completamente enganado. E hoje nós vemos aqui nessa mesa professores universitários, a universidade aqui presente, na mesa, sentada aqui, ó, doutores. E eu queria aqui ressaltar um doutor que faz muito tempo, eu quase não reconheço hoje, ele está mais magro, mais bonito, mais elegante, ele está sentado ali. Ele é PhD, é pastor. PhD, o apóstolo Tomé Tavares. Fica em pé aí, Tomé. Ali, ó. Isso aí, PhD, doutor, professor universitário, já deu muito sua vida. Hoje, obrigado, querido. Pesquisador, mestre, doutor e pós-doutorado em psicologia, psicanalista, filósofo, teólogo e psicopedagogo. Não é pouca coisa não, irmão. É muita coisa. E o povo está errado. Mas sabe que a culpa é nossa? É nossa. Porque nós não fazemos nos representar e ser o que nós somos nesse país. Ser o que nós somos nesse estado. Ser o que nós somos no município. E aí, eles prevalecem a maioria sobre nós. Mas nós não somos. Nós temos aqui. E eu fico feliz, Tomé, porque você está aqui e nós debatemos nessa Câmara Municipal há poucos dias sobre o número de suicídio no Brasil e em Manaus. A cada semana, uma pessoa se joga dessa ponte que construíram aqui. Uma pessoa por semana se joga dessa ponte. É idoso, é professor, é jovem, é mulher, se joga daí dessa ponte. E eu fico feliz porque você lançou, eu estava lendo a matéria, você lançou um programa de enfrentamento contra a depressão, drogas e o suicídio. Parabéns, meu irmão. Que Deus te abençoe. E é importante porque nós sabemos que a depressão é uma doença, mas ela também vem acompanhada de um processo espiritual que a gente precisa tratar. Além da medicação do médico, ela precisa ter Deus na vida. Porque quem tem Deus jamais faz um papel como esse. Apesar de eu ter lido matérias a nível nacional de suicídios também de pessoas evangélicas, de suicídio também de pastores. Significa dizer que eles fraquejaram, além de estar doentes, fraquejaram na fé. Porque em Deus nós encontramos a razão para tudo. Então nós precisamos tratar não só com o médico, com o psiquiatra, com o psicólogo, com o remédio, mas também a parte espiritual. E eu quero te parabenizar, meu irmão, fico feliz. Quero aqui parabenizar o pastor Sadi, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos, segundo vice-presidente, eterno presidente. O Sadi foi quem carregou a mala de Daniel Berg e Gunaving quando chegaram no Pará. E ofereceu manga para eles lá. Né? E eles eram batistas quando chegaram no Brasil. E o meu nome é Amaury Batista Colares, eu tenho nome Batista, apesar de eu ser da Assembleia de Deus. Mas eu tenho nome Batista, justamente por causa do povo batista. E eu quero dizer isso, Dante, para ti. Entendendo? E eu fico feliz por ver o Sadi aqui. Meu amigo foi secretário ad hoc do meu casamento. Eu vou fazer 60 anos. Imagine a idade do Sadi. Eu tenho 90. Né? Também fico feliz aqui em cumprimentar um ex-chefe meu de quartel, quando fui militar da Força Aérea Brasileira, pastor, coronel, Marivaldo França. Fica em pé aí, Marivaldo. Aqui, ó, foi meu chefe na Força Aérea lá, coronel, amigo, companheiro, entendendo? E eu fico feliz também porque o Rabino, fica em pé, Rabino, o Rabino trouxe ao Brasil e a Manaus o embaixador de Israel. Nunca vieram ao Brasil e ao Amazonas. E ele trouxe o embaixador de Israel e o primeiro-ministro de Israel já esteve no Brasil. Quem assistiu a reportagem? Já esteve no Brasil.
E feliz é o Brasil, porque cujo Deus é o Senhor. E essa é a nossa profecia. E nós cremos. Eu gosto muito do presidente Jair Bolsonaro. Tem alguma loucura que ele faz, que ele começa, que ele faz, mas é por falta de assessoria. Mas Deus tem tocado no coração dele de honrar e acreditar no ser superior que é Deus. Né? E nós devemos continuar orando pelo Brasil. Irmãos, devemos orar por todas as autoridades. Não importa que partido for e quem seja, vamos orar pelas autoridades. É mandamento bíblico. Porque se nós orarmos pela paz da nossa cidade, nós vamos ter paz. E por isso precisamos orar. Presidente da República, Poder Judiciário, Congresso Nacional, Senador da República, Câmara Federal, Poder Judiciário do nosso país, também do nosso Estado. Precisamos orar mesmo, fazer um clamor pelo nosso país, pela nossa nação. A gente sabe que tudo que está acontecendo, que vem acontecendo, além de ser uma questão de gestão, de administração, não deixa também de ser uma guerra espiritual. E a gente precisa estar intercedendo pela nossa nação, pelo nosso país. Oremos, sempre nas suas orações, ore pelo nosso país. Vamos orar pelas nossas autoridades, para que Deus possa e nós possamos ter cada vez uma nação mais justa e mais abençoada. Quero agradecer e parabenizar o nosso secretário fundiário de terra, que também é pastor e vereador, e que nesse ato representa o prefeito da cidade de Manaus, mas por essa sessão aqui, se vocês observarem, vocês analisam assim, mas cadê as outras autoridades do governo, do Estado, que poderiam prestigiar um evento como esse? Mas é justamente isso, é porque a gente precisa fazer valer a nossa representatividade para que eles nos reconheçam, nos respeitem e possam estar presentes numa solenidade como essa. Foi diferente lá na Assembleia Legislativa há uma semana, não sei se vocês viram. Se vocês não viram, procure ver. Nos blogs, no site, na rede social da Assembleia Legislativa, a homenagem que fizeram a Dia da Consciência Negra. Quem viu isso aí? Quem assistiu isso aí? A Dia da Consciência Negra foi feito na Assembleia Legislativa. Lá teve bastante autoridade, prestigiando, presente e tal. E aqui, mas graças a Deus que aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo do Senhor. E aqui nós estamos hoje homenageando os pastores de várias denominações evangélicas presentes que fazem um relevante serviço social na transformação da nossa sociedade. Como disse o pastor Dantes, disse o Cláudio, disse o nosso presidente Joelso Silva, precisava eles reconhecer a importância nossa na transformação de uma sociedade melhor. Quando se abre uma igreja, é menos uma delegacia, é menos um drogado, é menos uma prostituta. Nós travamos aqui nesse plenário, no meu 5º mandato de vereador, 20 anos de mandato, muitas batalhas, muitas lutas, para que projetos aqui não fossem aprovados, apesar de dizerem que era constitucional. Um foi a construção do Parque dos Orixás na cidade de Manaus, que queriam que Manaus precisa ter um Parque dos Orixás, porque nós somos devedores desde a época dos descobrimento do Brasil, quando os africanos vieram para o Brasil, e o Parque dos Orixás é uma questão cultural, e nós somos devedores. Nós travamos uma luta aqui para que esse Parque dos Orixás não fosse construído. A outra foi que fosse criado o Dia da Prostituta, e o dia também, e tornar a Associação da Prostituta de utilidade pública. Foi outra guerra que nós travamos aqui também. E se nós passarmos o dia todo contando para vocês aqui, a nossa importância aqui, hoje vocês verem apenas 3 vereadores aqui, ó, evangélicos, né? A nossa luta aqui nesse lugar, travando uma guerra contra leis que na nossa profissão de fé, nós não concordamos, não apoiamos e não podemos apoiar. Nós queremos um país melhor. Eu sou de uma época em que muita coisa era pecado. Jogar bola era pecado, saltar papagaio era pecado, muita coisa era pecado. Mas, pelo menos, muita coisa não existia. E nós tínhamos uma sociedade melhor, mais feliz, né? Há pouco tempo nós vimos aí os crimes bárbaros nas nossas penitenciárias, onde
mais de 50 pessoas vieram a óbito, a violência, as drogas, a prostituição. Eu quero encerrar, presidente, já vou estar encerrando, só apenas lendo para homenagear não só os pastores, mas eu queria, com esse texto bíblico, homenagear o nosso pastor, o pastor real, Jesus, o pastor das nossas vidas. Eu queria homenagear ele aqui, e eu queria apenas ler uma passagem bíblica que diz assim, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graças a Deus. Quero parabenizar e agradecer o nosso cerimonial, a todos os membros do cerimonial, na pessoa da nossa presidente, diretora do cerimonial, doutora Ieda Frota. Mas não poderia deixar de parabenizar e agradecer nosso mestre de cerimônia, doutor, poeta, escritor, que daqui a alguns dias também vai estar sendo homenageado na Assembleia Legislativa, que é o nosso mestre de cerimônia, doutor Dori Carvalho. Muito obrigado, Dori, pelo carinho, e você, o cerimonial, que vocês têm tratado desse povo. Esse povo é nota 1000. Obrigado, parabéns. Convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor José de Arimateia Moreira Viana, representando a Prefeitura de Manaus. Eu vou pedir para a mesa, muitos vão falar, mas eu vou pedir para a mesa que a gente vai colocar em 3 minutos, tá? A fala de todos, que é para que todos possam, todos aqueles que queiram se pronunciar, possam falar. Não é nada contra você, tá, dona Ari? Por favor. Mais 3 minutos para todos, para que a gente possa fazer a coisa assim, discorrer da melhor maneira possível. Muito bem, quero desejar a todos um bom dia, saudar a todos na paz do Senhor, na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma grande honra estar aqui na Câmara Municipal, representando a Prefeitura de Manaus, e trago o abraço do nosso líder, nosso comandante, prefeito Arthur Neto, que tem um carinho super especial a todos os evangélicos e a todas as igrejas. Já tive a honra de acompanhá-lo em algumas igrejas e ele acompanha a gente também, né, vereador Dante? Quero parabenizar o vereador Dante pela propositura, mais do que justa, em homenagear o Dia do Pastor, qual faz um trabalho relevante, espiritual, social, e também, como bem frisou o vereador Amaury Colares, e todos os pastores hoje estudam, têm curso superior, aqueles que não têm estão buscando, então também tem uma qualificação profissional invejável, e é isso que Deus quer de cada um de nós, que tenhamos conhecimento. Quero cumprimentar o nobre amigo pastor Sadi Caldas, que é um pastor que tem feito um trabalho relevante na cidade de Manaus, na frente da OMEAN, em muitas marchas para Jesus que foram sucessos e sempre continuará sendo um sucesso, porque tudo que fazemos para Deus sempre tem que ser sucesso, não é isso? Quero cumprimentar o meu amigo Herbert, que é da Universidade Federal do Estado do Amazonas, ele que é o staff do nosso reitor ali, Silvio Puga, e que também faz um trabalho brilhante naquela instituição. Quero cumprimentar o vereador Cláudio Proença, que teve uma palavra brilhante aqui, e parabenizá-lo também pelo trabalho que vem realizando junto ao Parlamento Municipal. Quero também cumprimentar o nobre vereador Amaury Colares e dizer que ele gosta de falar muito, né? E as suas palavras são bem aplicadas e, com certeza, todos nós aprendemos um pouco uns com os outros. Também cumprimento o nobre amigo Cleto Cavalcante, que representa a UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, que também traz inovações, tecnologias e aprendizado para os alunos daquela instituição.
Quero cumprimentar o pastor Moisés, um amigo, um irmão, que está ali trabalhando para o crescimento, a promoção do Reino de Deus, naquela igreja ali no Aleixo. A pastora Nilzete, que também tive a honra de trabalhar juntamente com ela, ali na Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito, que porventura o nosso presidente está dando uma melhorada aí no Código de Trânsito, né? Portanto, gente, é uma honra estar aqui com vocês e quero só reiterar e parabenizar o vereador Dante pela propositura em trazer essa homenagem aqui aos senhores e às senhoras, e fico muito feliz, porque Deus também é o honrado principal. Jesus é que está sendo honrado através da vida de todos nós, porque nós somos chamados para 3 propósitos. Primeiro deles, somos chamados para sermos adoradores. E todos nós somos adoradores. Nós adoramos o Eterno, adoramos o Deus Todo-Poderoso. Não é isso, meu caro amigo Xalia, Ícaro Xalia, que é do movimento messiânico da cidade de Manaus, a sinagoga. Então, nós somos chamados para adorar a Deus. Segundo, nós somos chamados para recebermos a nossa salvação e a recebemos gratuitamente. E terceiro, nós somos chamados para receber galardão. De acordo com Apocalipse capítulo 22, versículo 12, Jesus diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, todos nós que realizamos, fazemos a obra de Deus com carinho, com dedicação, o nosso galardão está garantido. Portanto, essa palavra que eu trago a todos vocês, e que o Senhor Jesus está sendo honrado através da vida de cada um dos senhores, das senhoras, e Jesus garante que o galardão de cada um de nós está garantido, porque nós enfrentamos esse sistema contrário aos princípios da palavra de Deus, para sermos fiéis, para sermos adoradores e para apresentar resultado para o reino de Deus. E vamos continuar enfrentando os desafios e vamos vencendo. E as pedras que estarão em nossos caminhos, elas servirão como degraus para que nós possamos subir cada vez mais e estarmos sempre triunfantes em nome de Jesus. E vamos dar uma salva de palmas para Ele, porque Ele merece. Muito obrigado. Convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor Herbert Rodrigues, representando a Universidade Federal do Amazonas. A todos os presentes, o meu cordial bom dia. Ao parabenizar a iniciativa da nobre propositura do vereador Dante, desejo saudar tanto a todos os membros que estão compondo a mesa nesta solenidade alusiva ao Dia do Pastor, quanto a todos os presentes que aqui estão nesse plenário Adriano Jorge, bem como a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação da Câmara Municipal de Manaus. Pastor evangélico é um líder, e é sobre esse tema que eu quero abordar nesses minutos, porque eu estou aqui para representar, meu nome é Herbert Rodrigues, eu estou representando a Universidade Federal do Amazonas, irmã da Universidade do Estado do Amazonas, irmã também do nosso Instituto Federal do Amazonas, que estamos juntos, irmanados, principalmente nesses momentos de dificuldades que atravessamos. E falando sobre o tema, com todo respeito, há uma passagem bíblica no livro de Hebreus, capítulo 13, como hoje é a homenagem ao Dia do Pastor Evangélico, né, é uma solenidade alusiva, lá no livro de Hebreus, capítulo 13, diz assim, o versículo 7, lembrem dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Mais adiante, no versículo 17, que é o segundo e último versículo, diz, obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois são eles que cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso diante de Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria,
mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Na nova tradução da linguagem de hoje, são esses os versos. Eu procurei essas informações para mencionar esta passagem com a seguinte finalidade: de homenagear a vocês, homens e mulheres, que escolheram viver para pregar o Evangelho, a pregar a palavra de Deus, e servir aos fiéis neste mundo tão cheio de problemas. Quero abrir até um parênteses, um dos problemas, por exemplo, já se falou aqui da questão dos nossos haitianos, venezuelanos, né, de pessoas que vêm de fora, mas também quero ressaltar como universidade a questão do Enem, que faz muitas das vezes com que meninas e meninos, ou seja, jovens, tenham que se deslocar, pode ser do estado do Pará, do Maranhão ou de outros estados, e ter que habitar aqui em Manaus, isolado dos seus familiares, muitas das vezes, e não podendo, tipo assim, no final de semana, passar o final de semana ou um feriado com a família. Por que eles estão aqui? Porque eles fizeram o Enem em qualquer localidade do Brasil, passaram para cursar na nossa Universidade Federal do Amazonas e tiveram que se afastar do seio, do amor, do carinho, do calor dos seus pais. E muitas das vezes, as igrejas evangélicas acolhem, dão uma outra estrutura motivacional para que eles não desistam e nem caiam em depressão. Não é verdade? Então, que nós possamos refletir nisso. Sempre vocês estão dispostos a ministrar a palavra de motivação e encorajamento. E, ao mesmo tempo, tanto planejam quanto executam várias ações sociais, como, por exemplo, distribuição de sopas, juntamente com a membresia da sua igreja, tá? Distribuição de roupas e agasalhos, doações de sangue. Vale ressaltar que nós estamos no mês, né, mês de junho vermelho, de doação de sangue. O Emoan está até fazendo toda essa atividade. Acolhida aos imigrantes, como supracitei. Congressos, seminários e retiro, quer sejam para casais, para a família, para toda a igreja, para os adolescentes, para os jovens, ou seja, atividades afins, que não somente posso considerar relevantes essas atividades, mas, sobretudo, neste tempo em que, muitas das vezes, a figura do pastor, às vezes, é desprestigiada, muitas das vezes até atacada e também tão incompreendida, mas nós queremos, como UFAM, com respeito, ressaltar a todos aqueles pastores que, de fato, cumprem seu chamado, que se desgastam e dão as suas vidas pelas ovelhas e pelo ministério. Vale a pena você continuar firme nessa batalha, ajudando, auxiliando e fazendo o principal, conduzir o seu rebanho ao aprisco seguro do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabéns vocês, pastores, pelo seu caráter e fidelidade a Deus, pela sua aprovação de Deus, pelas suas qualidades éticas, morais e espirituais, pela capacidade de suprir as necessidades do seu rebanho, como também pela sua submissão e obediência à palavra de Deus. Que Deus os ilumine, os guie, os oriente, os capacite e que possamos, ano após ano, ver os resultados de forma grandiosa para a glória de Deus. Amém. Convidamos agora o pastor Moisés Pinto de Souza, presidente da Igreja Batista Central Leste. Primeiro, bom dia a todos, e eu quero nesse momento saudar os excelentíssimos senhores vereadores, falar de uma forma geral para ganhar tempo, até para agradecer o contingenciamento do vereador Dante, de 3 minutos. E eu quero também saudar os ilustríssimos senhores pastores amigos que estão aqui. Vocês que estão aqui são motivo dessa homenagem. E eu quero também saudar os caríssimos amigos e os demais aqui presentes. Antes de falar, eu gostaria de fazer 3 observações que eu ouvi no curto discurso do vereador Amaury, por quem eu tenho grande estima.
Quando o nosso irmão Amauri fala, cadê? Onde é que estão as autoridades que deveriam estar aqui nesse momento? Elas não estão. Elas ainda vão estar nas nossas igrejas, brevemente pedindo votos. Aguarde. Mas olhem para esses que estão aqui. Olhem para esses que estão aqui. Se esses estão, é porque esses respeitam. E disso nós precisamos lembrar nas eleições vindouras. Entendeu? Porque nós temos, na verdade, armas das quais nós precisamos fazer uso. Segunda coisa que o irmão Amauri e o nobre vereador Amauri falou do grande amigo meu e professor, pastor Tomé. Tomé é cheio de título. Mas se o Tomé não lembrar que ele é servo de Deus, ele não vai fazer nada. Porque nós podemos ter muitos títulos, mas se nós não nos colocarmos no nível de servo de Deus, não adianta nenhum título que nós temos. Amém? Terceiro, pastor Maurício, eu não estou fazendo rajada contra o senhor não, tá? Mas terceiro, Rabino, Davi é tido como o maior de todos os reis de Israel. Fez-se de louco. O apóstolo Paulo, nos seus relatos, nas suas descrições, o apóstolo Paulo diz, fiz-me de louco, para que muitos conhecessem o amor de Cristo. Se Bolsonaro continuasse fazendo de louco, mas sendo temente a Deus, eu espero que ele seja o melhor presidente do Brasil. Amém? Que ele continue se fazendo de louco. Porque a loucura dos homens é a sabedoria de Deus. Mas hoje eu quero também fazer menção especial a alguns nomes nomes e olhares que nós não temos aqui. Passou pela minha mente um saudoso pastor, Francisco Santiago. Nós da Tabernáculo devemos honrar esse homem sempre. Pastor Paulo Hatcher, pastor Davi. Me passou pela mente também, vou lá com a Mauri novamente, Alcebiades de Vasconcelos. Que falta esse homem faz? Passou pela minha cabeça, Antunes de Oliveira. Confirma, Sadi? Passou pela minha cabeça João Crisóstomo de Oliveira, Miguel Orvati. Passou pela minha cabeça pastor Nonato e DPB, Azaf, e muitos outros nomes que merecem honra, que merecem homenagens especiais. Homens de grande caráter, homens que influenciaram gerações, que muitos dessa geração esqueceram de olhar firmemente para o caráter desses. Se assim o olhassem, não fariam tantas besteiras. Mas eu queria também aproveitar a ocasião para agradecer ao vereador Dante e agradecer à Frente Parlamentar Cristã, que com sabedoria propuseram esse nome. Frente Parlamentar Cristã, e não evangélica. Isso é muito importante. É ou não é, meu grande Marivaldo? Essa propositura do vereador Dante é de grande significância para todos nós pastores. Mas eu queria fazer também uma menção do livro de Romanos, capítulo 13, verso 7, quando a palavra de Deus diz o seguinte, olha o que ela diz, a quem honra, honra. Esse texto da palavra de Deus, quando ele compreendido na sua essência interpretativa, ele propõe, número 1, uma sugestão. Número 2, ele propõe um tempo imperativo. Na sugestão, ele diz assim, quem merece honra deve ser honrado. Isso é sugestão. Na sua interpretação imperativa, ele diz,
Quem honra, honra. Isso é imperativo. Quando se merece honra, é obrigação honrar. E quando isso vem da palavra de Deus, isso é decreto. E nós devemos obedecer. Todos vocês aqui hoje, coloco-me juntamente com vocês, estamos aqui, primeiramente, debaixo da honra do nosso Deus. Porque sem Ele, nenhum de nós estaria aqui. Segundo, agradecemos o reconhecimento de cada um de vocês, da Frente Parlamentar Cristã, que reconheceu, que honrou, que obedeceu, que primou em obedecer a palavra de Deus. Mas essa palavra honra, ela traz carregada com ela o significado de respeito. E eu chamo a atenção para o significado de respeito, que vem da língua latina. Poucas pessoas também, talvez saibam o significado da palavra respeito na língua latina. O significado de respeito, meu caro vereador Proença, significa olhar para trás. Só é honrado, só é respeitado quem tem história. Se cada um de vocês está aqui hoje, é porque alguém olhou para trás e viu na vida de cada um que está aqui história, feitos, atos. E é por isso que hoje estamos aqui. Estão todos de que gostaríamos que estivessem? Em hipótese alguma. Sabe por quê? Porque os anônimos continuam trabalhando em prol da obra de Deus. Eu gostaria também hoje de finalizar os meus 3 minutos aqui, eu estou contando, pastor. Por que homens de Deus precisam ser homenageados? Primeiro, porque os pastores são homens que doam o seu tempo para servir a Deus. Segundo, porque são homens que doam o seu tempo para servir a sociedade. Homens que atendem a sociedade em 3 aspectos: físico, emocional e espiritual. Terceiro, são homens muito cobrados pela sociedade e que, por essa razão, têm a obrigação de viverem dignamente. Dignamente. Na função de pastores, meu nobre vereador Dante e a Frente Parlamentar Cristã, o que é que nós esperamos dessa casa? Eu sintetizei 2 coisas. Talvez eu me estenda colocando mais uma. Mas nós esperamos que a liberdade religiosa seja respeitada por todos, no sentido geral. Nós esperamos que esta casa se mantenha sempre atenta no sentido de defender, de facilitar o trabalho que as igrejas exercem, tirando muitas vezes o peso que deveria ser do Estado e do município. E, por fim, eu gostaria de dizer a essa casa: se não for ajudar, não atrapalhe. Que Deus nos abençoe. Convidamos agora para o seu pronunciamento o pastor Barry Douglas Hall, fundador dos Abrigos Coração do Pai. Bom dia. Gostaria de agradecer ao vereador Dante pelo convite de compartilhar rapidinho. Eu fui convidado especificamente por causa da minha área de atuação. O Evangelho fala que temos que ministrar a todos, mas Deus até destaca a necessidade de cuidar dos órfãos especificamente. Recentemente eu fui visitar uma velha amiga minha no gabinete dela.
Quando eu entrei, eu via mesa de ministra, com as bandeiras e fotos de Bolsonaro atrás. Ao lado da mesa tinha outra mesa comprida para reuniões com os 12 lugares. Ela estava sentada nessa mesa. Depois dos abraços, beijos, conversamos, oramos, choramos por umas 2 horas. Ela falou, você está vendo, Beri, por que não estou sentado naquela mesa? Eu falei, não, porque eu nunca sentei naquela mesa. Imagine alguém chegar nesse nível, finalmente tomar posse da posição que conseguiu na sua carreira, e dizer, eu nunca sentei naquela mesa e nunca vou sentar lá. Aquela mesa é do Senhor. Eu estou aqui só para fazer o que Ele mandar. E ela falou, Beri, aqui é nosso país, você nem imagina o peso que tem assumido. Nosso país é um país que faz de conta na área de ajudar as crianças. Para nossa vergonha, o Brasil, segundo as Nações Unidas, é 3 no mundo em abuso sexual de crianças. 3 no mundo. E sabe qual a cidade número 1 no Brasil? É a nossa. A situação é terrível aqui. Pior ainda, atravessando a ponte, indo para o interior. Esse é nosso papel. Nossa Constituição é bonita, ela diz. Diz que temos que dar literalmente prioridade absoluta para orçamento para ajudar as crianças que estão em risco. Na ECA diz o mesmo, que o governo federal, municipal, estadual tem que dar prioridade. Sabe quantos recebemos de verbo municipal para manutenção mensal dessas crianças? Eu tenho 63 crianças no momento, cada um resgatado em uma situação que não vai nem acreditar. Eu recebo crianças desse tamanho, com cada orifício do seu corpo rasgado. Infelizmente, só podemos receber os piores dos piores casos, porque não temos espaço. Então, nós não recebemos 1 centavo do orçamento municipal para cuidar dessas crianças que o próprio município manda para nós cuidarmos. Eu gostaria de terminar meus 3 minutos fazendo 2 perguntas. Uma para os parlamentares. Cadê a verdade que está escrito bonitinho na nossa Constituição, no ECA, Estatuto de Criança e Adolescente, que em nosso país a gente dá prioridade para cuidar e defender os direitos dessas crianças? Cadê, na realidade? E pode pensar que estou dando um tiro no meu próprio pé, mas a segunda pergunta para nós, a igreja. Esse peso nem deveria chegar até os vereadores. Nós somos... Nós somos a Igreja de Cristo. Nós somos a única instituição no mundo inteiro que tem as respostas dos problemas que o mundo enfrenta hoje. O mundo vem correndo para nós. Nós temos que assumir nosso papel de dizer, vem. Nós temos as respostas em Cristo. Venha a nós. E precisamos assumir nossa responsabilidade. Eu fui convidado especificamente por causa da minha área de atuação, que é considerada social, mas faz parte do Evangelho. Eu convido cada um de nós a realmente pensar qual é o Evangelho completo. Agradeço muito. Obrigado. Convidamos agora o pastor Sadi Rodrigues Caldas para fazer o seu pronunciamento. Graças a Deus. Praticamente boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. É uma alegria podermos estar aqui num momento tão importante e sublime como este. Agradecendo a Deus pela oportunidade de sermos homenageados num dia especial como esse. Essa homenagem transferimos todas para Jesus, porque Ele é que é o nosso sumo pastor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele merece.
Eu sempre digo a ele que não mereço nada do que é feito, mas ele é que merece. E nós precisamos, porque um momento como esse nos dá a oportunidade de refrigério e de agradecimento a ele e de podermos ter ânimos e motivação para continuar esse trabalho que é tão especial e maravilhoso. Eu gostaria de se pudesse concluir, fazendo minhas suas palavras, pastor Moisés, muito boas, e dizer da satisfação que temos de estarmos juntos nesta mesa. Eu tenho 3 minutos e quero aproveitar, louvar a Deus pela vida do meu pastor Tiago, que é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, a nossa igreja, e ele representa aqui o nosso querido pastor e vereador João Luiz. Seja bem-vindo, meu amigo, meu pastor querido. Também gostaria de fazer alusão a várias pessoas aqui nesta tribuna e dizer da minha satisfação de poder estar aqui como pastor que sou, agradecer ao pastor Moisés, dizer que a gente tem alguns títulos, mas não é nada, Jesus é que é. Se a gente não olhar para Jesus, eu tenho um texto na Bíblia que diz assim, Jesus diz, aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, cada dia tome sua cruz e siga-me. Esse versículo é o meu de cabeceira da Bíblia. Quero também agradecer a bonita fala do vereador Mauri Colares. Só para a gente sorrir um pouquinho, ele me ajudou a carregar a mala de Daniel Berg e Gunnar Wingre naquele período, e da manga para Daniel Berg, enquanto ele estava pregando o Evangelho de Jesus ali em Bragança. Mas quero agradecer também ao meu querido amigo, pastor Dante, pela propositura, juntamente com a FEPAC, e o presidente da FEPAC é o nosso querido irmão, amigo, vereador Wallace Oliveira. Ele é gente como nós, servo de Deus, tem um carinho muito grande, ele é vereador desta casa, em seu primeiro mandato. Mando a ele um abraço e a toda a frente cristã. Glória a Deus. Que expressão bacana essa aqui, desculpa a expressão bacana, mas é bacana mesmo. FEPAC, Frente Parlamentar Cristã, que coisa bacana. Também agradecer ao meu querido Herbert, meu irmão, Deus abençoe, ao vereador Cláudio Proença. Você tem um pastor que é meu pastor também, que é o pastor Joanico Benhur, meu amigo, Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do Rabino Ícaro Moreno Chalia, que é um amigo, companheiro, também o meu pastor querido, que é meu pastor, meu coronel, Marivaldo França. Esse pastor de qualidade, pastor muito bom. Também o meu amigo pastor Raimundo Batalha, que eu quero devotar uma satisfação, gratidão a Deus pela sua vida, meu amigo. Tenho lhe acompanhado nesse. E a todos os pastores que eu sei o nome, me permitam não citar, porque vai muito longe, e já passou meus 3 minutos. Mas eu gostaria de, como o pastor Moisés aqui leu um texto, e eu estava meditando nesse texto que ele falou aqui, e diz assim, que eu estava pensando em tudo que nós estamos recebendo hoje, queridos, pastores, pastoras, bispos, também na bispa que aqui está, Deus abençoe, a senhora faz ficar assim, florido essa casa, viu, juntamente com todas as mulheres, Deus abençoe. Eu estava pensando assim, meu Deus, como é que a gente pode te agradecer pela vida dos funcionários dessa casa, pelos parlamentares, pelos vereadores, pelos funcionários, enfim, pelo cerimonial, e vai ser muito bem homenageado. O líder de cerimônia aqui, muito bem, Deus abençoe, dê saúde, e que o senhor possa agradecer a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia é para sempre. Eu quero estar na sua festa de parabenização e de comemoração, de lembrança do seu nome, nestas festas que vão ser realizadas. Diz assim, como o senhor já leu o versículo 7, eu vou ler o versículo 8, porque eu estava pensando, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo, glória a Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje
e eternamente. Que coisa ali. Vou repetir novamente, tá? Aí eu vou encerrar. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por que que diz essa palavra? O escritor aos Hebreus diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores. Ele é o primeiro. Ele nos escolheu. Ele nos nomeou. Ele nos comissionou e nos enviou para essa missão. Quando o pastor que me antecedeu aqui, emocionado, como um trabalho social e espiritual, eu me emociono muito. Deus lhe abençoe, pastor. Ele abre as portas dos céus e faz acontecer o milagre. É por isso que Deus tem lhe usado e abençoado até hoje. E não vai faltar lá no trabalho que o senhor está realizando, porque Ele vai fazer acontecer o milagre. Quero concluir esta fala agradecendo a Deus pela vida do meu irmão querido, que é pastor também, Arimateia Viana. Deus abençoe, querido. Deus te continue usando ali. E leva um abraço ao nosso querido prefeito Arthur Virgílio do Carmo Neto. Gente da melhor qualidade. Nossa cidade está aí. E concluindo, rogo a Deus a bênção dele sobre todos nós e sobre esta casa, casa do povo. Queridos, que milagre hoje está acontecendo. Nós, pastores e pastoras, apóstolos e bispos, estarmos aqui, sentados aqui onde sentam sempre os vereadores para conduzir a direção dessa cidade, para mim é uma grande honra. E sentar à mesa aqui, para mim é um milagre isso. Eu não mereço, mas a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Está faltando 1 segundo para completar os 3 minutos. Quero dizer que a bênção de Deus repouse sobre esta casa e que nós estamos orando por esta casa para que Deus possa conduzir todos os projetos de forma que Ele seja exaltado através de todos que aqui estão. Parabéns aos pastores, nós pastores e pastoras, porque nós somos lembrados do trabalho que nós fazemos. Concluindo mesmo, a experiência de um pastor não é fácil. Só dizer isso. O pastor, a pastora, pode dar o ombro para muita gente chorar e dizer aquilo que sente, mas o pastor não tem ombro para chorar aqui na terra, dificilmente, mas Jesus, Ele dá o seu regaço, para que nós, como pastores e pastoras, possamos dizer a Ele tudo, e Ele diz, vai porque eu estou com você, e não afrouxa. Deus abençoe. Um abraço. Convidamos o vice-reitor, o senhor Cléton Leal, neste ato representando a UEA, para fazer o seu pronunciamento. O meu tempo já está contando aqui, né? Então, vou marcar aqui meus 3 minutos, rapidinho. Bom dia a todos. Parabéns por essa casa, homenagear o pastor evangélico. Muitas vezes o pastor evangélico vem com a pastora evangélica também, trabalhando para o reino de Deus. Mas eu queria também, já que o vereador Amaury falou algumas coisas, eu vou bater um pouquinho no pastor Amaury, com todo o respeito. Por várias questões, eu procurei conhecer a vida do Charles Spurgeon, que foi um pregador na Inglaterra há muito tempo atrás, e começando o seu ministério, ele sofreu um grave acidente. A sua igreja sofreu um grave acidente. Ele estava lá, lotado o teatro, e naquele tempo fechavam as portas. E aí o que aconteceu? Um engraçado falou fogo, e desse resultado muita gente morreu. E isso marcou
o seu ministério. Mas ele foi um homem que sofreu a depressão, mas continuou na batalha, sendo abençoado e não abandonou a fé. Então a gente sempre pensa, né, e acredita que Deus vai realizar a sua obra, mesmo com essas dificuldades. Como se foi falado aqui, muita gente em depressão, a gente precisa conhecer e entender para poder tratar as questões físicas, psicológicas, emocionais e espirituais. E eu queria aqui ainda falar a respeito dos pastores que fizeram parte da minha vida, né? O pastor Caio Fábio, da Igreja Presbiteriana, né? No dia do seu falecimento, um presbítero chegou e disse: eu não conheci pessoa humana que tinha tanto amor quanto o pastor Caio. E eu fiquei impressionado com isso, né? Para poder saber e entender que Jesus é o Senhor de todos nós. E a vida do pastor Caio era uma vida abençoada por Deus, abençoada por Jesus. João Crisóstomo de Oliveira Junho, do qual sou parente também, foi embora recentemente, né? Um homem de fé. Frederico Orr, né? Exatamente. Se a gente fosse continuar aqui, com certeza falaríamos muitos mais, né, de grandes exemplos que a gente tem na vida. E, novamente, parabéns a essa Câmara, ao Dante, o vereador, pela propositura, e que Deus nos abençoe. Obrigado. Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, até porque hoje é dia, né, nós estamos comemorando o Dia do Pastor. Você notou que o protocolo não nos permite ter uma oração. Então eu vou chamar o pastor Marivaldo França, que ele vai fazer uma oração de agradecimento a Deus. Pastor Marivaldo, o senhor pode ocupar ali a tribuna. Vai fazer uma oração de agradecimento a Deus por esse dia, não é, que é tão importante para nós, é tão importante para todos nós. A gente falou do Frederico Orr, ele, na realidade, é quem dá o nome da medalha que nós dedicamos às personalidades evangélicas aqui. Então, que coisa maravilhosa, né? Saber que no dia que você recebeu uma medalha na Câmara Municipal, você, como pastor, você vai receber a medalha Frederico Orr. E como é importante nós impactarmos vidas, porque é aquilo que o pastor Moisés bem colocou, a questão do respeito, olhar para trás. Nós precisamos sempre lembrar disso. Mas, pastor Marivaldo França, nosso general, né, de brigada, general do ar, de guerra, de tudo, general do Senhor, esteja à vontade. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra nos ensina a importância de sermos servos para agradar o teu coração. Te louvamos pela vida de todos os pastores aqui presentes e principalmente das autoridades que compõem a mesa nesta tarde maravilhosa. Senhor, nós nos colocamos humildemente na tua presença, nos capacita, nos dê autoridade, unção do Espírito Santo, para que no abrir da nossa boca, vidas sejam impactadas, vidas sejam alcançadas pela tua maravilhosa graça. Muito obrigado por esse momento que estamos aqui reunidos. Tu és maravilhoso. Assim nós oramos, agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus. Subir
Agradecemos a Deus pela paz desse ofício, usando das prerrogativas que me são atribuídas. Eu declaro encerrada esta reunião solene em homenagem ao Dia do Pastor. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Vereador Dante, encerrando mais uma homenagem no plenário da Câmara Municipal de Manaus, desta vez em homenagem ao Dia do Pastor Evangélico e também diplomas de honra ao mérito. Continue com a nossa programação.